glória a Deus. Irmãos, nós temos vivido um tempo muito bom, maravilhoso, como comunidade Casarão. Nós, pastores, todos os dias, nós temos nos reunidos, orado, estudado bastante, juntos. Nós temos tido momentos preciosos ali no nosso escritório, lá na Vila Vitória. E nós temos estudado muito sobre a graça de Deus nas nossas vidas. E algumas pessoas estão nos estranhando, né? Nós tivemos uma linha de ministração, de pregação, e algumas pessoas falam assim: agora os pastores do Casarão agora estão mudando. Os pastores agora estão só pregando sobre graça, só fala graça, todo culto é graça. Irmãos, não tem mais jeito não, nós vamos falar agora mesmo de graça mesmo, porque nós descobrimos, sabe o que, queridos? Depois nós temos abrido nossos olhos para isso, que antes nós fazíamos tantas coisas, e nós fazíamos porque nós amávamos a Deus, sempre amamos muito a Deus, demais. Mas sabe o que é a graça? Não é o quanto que eu ou você ama a Deus, é quando você descobre o quanto que você é amado por Deus. Amém? Quantos podem dar glória a Deus por isso? É que nós estamos descobrindo hoje que além de nós amarmos a Deus, e tudo isso, toda essa obra que nós fizemos até aqui, uma igreja prevalecente, uma igreja grande, plantando igreja por todos os bairros quase de Mauá, fora de Mauá, estamos chegando lá no Quênia, interior. Então, tudo isso nós fizemos, mas descobrimos que não foi por nossa causa, porque nós amamos a Deus, é porque o amor de Deus tem sido tão grande sobre nós, que tem nos aberto porta, tem nos abençoado. E só o fato de você estar aqui nessa noite, querido, aqui na igreja do Itaparque, Casarão Itaparque, já é um motivo de eu estar muito feliz, porque é só por causa da graça de Deus que você está aqui. Eu descobri que não é por minha causa, não é por causa do pastor Almir, não é por causa de nenhum outro pastor que você tem vindo aqui, é porque você descobriu que você é amado de Deus, e você quer estar num lugar em que você é amado, para que você possa fazer a obra de Deus feliz, e ser cada dia mais abençoado. Amém, querido? Glória a Deus por isso. Então não tem jeito não. E por falar nisso, hoje eu queria falar de uma história, que os irmãos conhecem bem, que fala do povo hebreu, o povo que saiu lá do Egito, que era escravo lá no Egito. E como que essa história começou? Essa história começou com, os irmãos sabem de José, né? Muitos irmãos sabem de José, que foi vendido pelos irmãos como escravo, foi parar lá no Egito. Vou falar bem rápido, que os irmãos conhecem a história, só para não perder muito o tempo aqui, naquilo que eu quero falar. A maioria dos irmãos já conhece essa história de José, que foi vendido pelos irmãos por causa de ciúmes, achando que o pai dava preferência para os irmãos, que ele ia ser maior que os irmãos, por causa do sonho que ele teve. Tentaram matar, depois venderam, e resumo, ele foi parar lá no Egito, foi como escravo, e de lá foi toda aquela história, aquele processo todo, foi parar na prisão, voltou. Aí José acabou sendo o segundo homem lá de Potifar, de Faraó, e depois ele acabou sendo o quê? A família dele, né? Por ele ser um homem próspero, por ter feito tantas coisas ali, por ser aquele que era alguém que foi muito honrado pelo Faraó, ele acabou permitiu que a família toda dele viesse ali para o Egito. E o tempo passou, queridos, e aquele povo que veio através de José, e aquele povo começou a crescer ali no Egito, e depois, por eles serem crescendo muito numerosos, Faraó começou a achar que eles poderiam querer usurpar o trono. Aí transforma todo aquele povo em escravo. Ou seja, todo o povo hebreu acabou ficando por 432 anos escravizados no Egito. Irmãos, e escravo, durante esses anos todos, 432 anos agora, dessa história toda rápida que eu contei, depois você abre lá em Gênesis, vai lendo, você vai descobrir, depois vai em Êxodos, vai descobrindo toda essa história.
dessa escravidão do povo hebreu lá no Egito. Agora, qual que é o sonho de quem é escravo? É liberdade. Todo sonho de quem é escravo é um dia ser livre. E ali eles eram escravos por 430 anos e 32 anos. E muitos ali, nesse tempo, morriam. Porque, irmão, vida de escravo não é fácil. Escravo tem direito a convênio médico? Não tem. Escravo tem direito a uma boa alimentação? Não tem. Escravo tem privilégios? Não tem. Então nós víamos que esse povo sendo escravizado era um povo doente, era fraco. Era um povo que tinha fraquezas, porque eles só trabalhavam, se alimentavam mal, as famílias não tinham benefício nenhum. Então aquele povo lá, o único direito que eles tinham é trabalho, um trabalho escravo, e não tinham direito a nada. Morriam cedo, porque morriam muito cedo, porque só trabalhando, comendo mal, não se alimentando direito, só trabalhando, não tinham saúde e morria. Então o sonho daquela geração de 432 anos ali era o sonho de ser livre, de poder ir para uma terra que eles pudessem plantar, pudessem colher, pudessem ter direito à liberdade e serem abençoados. Então ali, esse povo clamando durante esses anos todos, Deus começa a vir sobre eles com a graça. Irmãos, aí começou a se manifestar a graça de Deus. Muitas pessoas pensam que graça só veio depois que Jesus Cristo morreu na cruz no Novo Testamento. Mas não, querido, nós vamos ver nessa noite que Deus o tempo todo, a partir do momento que o povo começou a clamar a Deus para que fossem libertos da escravidão do Egito, Deus veio com a graça dele sobre aquele povo, para que eles fossem libertos. E qual foi a maneira que Deus arrumou para que aquele povo fosse liberto? Levantou quem? Um libertador, chamado Moisés, né? Chamado Moisés. Então Deus agora levanta Moisés para que ele fosse alguém que fosse levar aquele povo, tirar aquele povo que estava cativo no Egito, para levá-lo para uma terra nova agora, que eles saíssem daquela vida de escravidão e tivessem direito agora a serem um povo livre, um povo a ser abençoado. E houve uma promessa de Deus para aquele povo através de Moisés, que eles iriam agora para uma terra boa, para uma terra maravilhosa, para uma terra abençoada, para uma terra próspera. Em tudo que eles plantassem, colhiam. Em tudo que eles queriam fazer, eles poderiam fazer. A Bíblia diz que era uma terra que emanava leite e mel. Ou seja, leite e mel são coisas boas, querido. Quem não gosta de um copinho de leite, um pouquinho de mel, coisa doce? Irmãos, isso para representar o quê? A bênção de Deus, a graça de Deus sobre aquele povo a partir daquele momento. Então, quando Deus libertou os filhos de Israel do cativeiro, através lá do Egito, né? Para adiantar um pouquinho a história, Moisés foi, aquela situação toda que os irmãos também conhecem, que eu não vou me deter muito aqui, que os irmãos conhecem bem essa história, que Moisés foi falar com o faraó, foi junto com Arão, seu irmão, aí não queria deixar ir, aí veio as pragas, por todas aquelas pragas, 10 pragas, uma coisa e outra, até que faraó permitiu que o povo fosse, por causa da morte do filho dele, dos primogênitos, não é? E celebrou a primeira Páscoa. Então ali, queridos, naquele momento, quando Deus fez isso com aquele povo, Ele fez isso por quê? Por que Deus resolveu libertar aquele povo da escravidão? Aí você pode falar para mim, é porque eles obedeceram os 10 mandamentos? Quem acha que é? Porque era um povo que obedecia os 10 mandamentos? Não, meu povo obedeceu os 10 mandamentos, obedeceu a lei, e agora eu vou libertá-los. Irmãos, nem tinha ainda os 10 mandamentos. Quando Deus se manifestou com a graça dele, se manifestou primeiro com a graça, não existia lei, não existia mandamento, simplesmente existia o amor de Deus sobre aquele povo, e aquele povo foi liberto por causa disso. Eles não tinham guardado os 10 mandamentos, nem sequer haviam escritos ainda. Os filhos de Israel saindo do Egito por causa do sangue do Cordeiro
que foi aspergido sobre os umbrais da porta. Os irmãos sabem, foi morto o cordeiro, né? A última praga que veio, né, dos filhos dos primogênitos. Então foi passado sangue, né? Depois do sangue veio o anjo da morte, matando todos os primogênitos que não tinham o sangue na porta. Depois mataram aquele cordeiro, fizeram aquela ceia que nós chamamos da Páscoa, não é? Que foi para marcar a Páscoa, é marcada a saída do povo hebreu do cativeiro do Egito. Por causa do quê? Do sangue do cordeiro que foi morto, e por eles terem assado aquele cordeiro e comido. Então foi exatamente por isso. Não foi nada por causa deles obedecerem os 10 mandamentos que não tinham ainda. Igual nós, mano. Hoje nós estamos aqui por causa de quem? Porque foi o cordeiro, foi morto lá na cruz, para que nós pudéssemos estar aqui, desfrutando dessa graça de Deus. Amém? Ou seja, desde que saíram do Egito até o Monte Sinai, não houve morte naquele povo. Agora você me fala o seguinte, mas como? Um povo que só trabalhava, não se alimentava direito, comia só o que era o básico ali, para trabalhar no dia seguinte. Um povo que saiu de lá doente, muitos saíram doentes, com doenças estomacais, saíram fracos por causa disso. Agora Deus chega e aquele povo começa essa saída do Egito, e a Bíblia diz rumo aonde? Eles começaram essa caminhada rumo ao Monte Sinai. Então é exatamente aqui que começa a nossa pregação, do Egito ao Sinai. Então nós vamos ver que do Egito até o Sinai, o povo estava completamente debaixo do favor e da graça de Deus. Nenhum deles mais morreram nessa caminhada. Não houve mais morte. Não houve morte nenhuma, mesmo eles saindo ali doentes. E eles saem de lá, além de eles saírem dessa maneira, não morreram. Deus dá uma ordem e eles saem com muito ouro. Não é? Eles falam, Moisés fala, vai agora na casa dos vizinhos egípcios, vai lá, começa a pedir ouro para eles, eles vão dar ouro. Então eles saíram com muito ouro, com gado, ou seja, eles saíram debaixo do favor de Deus. Por que eles deram? Porque como os primogênitos haviam morrido, Deus tinha dado morte aos primogênitos do Egito. Então o que o Egito queria? A população, mais que aquele povo fosse embora logo. E para eles ir embora, falaram, então me dá ouro, me dá o gado, me dá ouro. Então eles saíram com muita riqueza. É favor de Deus ou não é? Eram escravos, não tinham nada. Agora eles começam essa caminhada já debaixo do favor de Deus. Eles eram paupérrimos. Como eu falei no início, escravo não tinha direito a nada. Agora eles saem do Egito com muito ouro e com muito gado. Essa caminhada. E todo aquele povo começa a andar, e até o Sinai eles não morrem. Agora estão livres da escravidão, estão livres do domínio de Faraó sobre a vida deles, mais ou menos como nós, né? Como aceitamos Jesus, ficamos livres da escravidão do diabo, né? Que Faraó no nosso tempo hoje representa Satanás, que tem escravizado as pessoas em tantas coisas, escravizado na prostituição, no vício, droga, cigarro, tanta coisa, escravizado na miséria, porque a pessoa não consegue prosperar. Quantas pessoas antes de aceitarem Jesus estão escravizadas nisso? E aquele povo lá então começa a andar, agora ricos, com muito ouro, com muito gado, e começa essa caminhada livres, agora rumo à terra prometida. Qual que seria o normal aí, irmãos? O que seria o normal quando alguém faz um favor tão grande desse por alguém? Pessoal, então, o que seria o normal se de repente você tivesse dinheiro, você estava escravo, não tinha nada, de repente você é livre, você é liberto da escravidão e começa uma caminhada agora com muito ouro e com muito gado. O que o seu coração faria nisso? Para quem fez isso com você? Gratidão. O normal seria, queridos, que esse povo saísse glorificando a Deus, grato porque Deus tinha feito isso com eles, sabe? Felizes por causa disso, felizes com Deus,
maravilhados com Deus, começaram agora por uma nova história, sabe, uma história de liberdade, uma história de prosperidade, uma história em que eles iam para uma terra que eles iam plantar, iam ter direito de colher, de se alimentar, de prosperar ali. Mas não, querido, eles começam o quê? A reclamar e murmurar. De repente eles já começam assim, ó. Eles estão na caminhada e alguém olha para trás e começa a gritar: o exército de Faraó está vindo atrás de nós. Não, só bastou isso, querido. Só bastou um infeliz olhar para trás, escutar o tropé dos cavalos, pló, 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 pló. Foi olhar para trás e ver que o exército de Faraó agora estava vindo atrás deles. Aí começaram o quê? A reclamar. Primeira reclamação deles, já começaram agora a reclamar. Aqui está em Êxodo, capítulo 14, versículo 1. Eu queria que você abrisse aí, fique por perto aí em Êxodo, que nós vamos falar vários versículos de Êxodo. Eu queria que você acompanhasse, é tudo próximo, é tudo em Êxodo aí próximo, você vai, para você acompanhar. Êxodo, capítulo 14, versículo 1. Aí, eles começam assim: e disseram a Moisés: foi porque não havia sepulcros no Egito, que de lá nos tiraste, para morrermos aqui nesse deserto? Olha só, queridos, olha a primeira ingratidão, a primeira falta de confiança que eles tiveram por alguém que foi tão grato, tão gracioso com eles. Eles ouviram ali o exército vir fora e já começaram a falar para Moisés: Moisés, vocês, Deus, será que vocês acharam que lá no Egito não tinha túmulo, não tinha sepulcro, para que nós morrêssemos lá e fosse enterrado? Precisava tirar a gente de lá? Precisava nos tirar do Egito, para vir aqui nesse deserto e nós morremos aqui, nas mãos de Faraó? Morrer aqui agora? Será que foi para isso que vocês tiraram? Primeira reclamação, querido. É um povo reclamão. Eu sei que aqui não acontece isso, mas eu tive de manhã lá no Vila Vitória, irmãos. Lá tem um povo reclamão. Ainda bem que eu estou aqui no Itaparque à noite, que eu fui de manhã no Vila Vitória, estava junto lá e vi lá, sim, tem um povo reclamão. Aqui não tem. Falei: ah, garoto, aqui é diferente. Ah, será? Será que você nunca reclamou de nada? Você acabou de ser abençoado por Deus, acabou de receber Jesus na sua vida, começou uma nova vida. De repente você vai ali na porta, dá um espirro, você fala: puxa vida, vou ficar resfriado agora que eu sou crente. Quantas pessoas falam: agora que eu vim para a igreja, estava lá no mundo, fazia tanta coisa, não tinha todas as minhas coisas, não tinha nada. Agora eu vim para a igreja, começou a acontecer um monte de coisa ruim. O exército de Faraó começa a vir atrás de mim agora para me matar aqui no meio. Será que não podia ter me matado no mundo? É, não é? Irmão, sabe, e a pessoa começa, se você não resistir, a primeira coisa que aconteceu comigo foi isso. Eu estava no mundo, tinha uma boa casa, um bom trabalho, tinha tudo. Primeiro ano de convertido, sabe o que acontece? Já perdi logo minha casa, tudo que eu tinha conquistado já foi embora. Deu uma enchente, perdi tudo. Aí você olha para trás, puxa lá, estava tão bem, uma casa tão arrumada, tão bonita, demorei tanto tempo para construir, estava no mundo, estava indo tão bem, vim para cá, vim para a igreja, aceitei Jesus, agora está aqui, aconteceu. Mas glória a Deus que Deus mudou meu coração logo de cara. Mas irmãos, é normal acontecer isso. Então o povo já estava debaixo da graça de Deus, tiraram da escravidão. Então eles veem o exército de Faraó, já começam a reclamar: antes eu tivesse estado lá, morria lá logo, lá tinha sepulcro, precisava trazer aqui no deserto. Agora você sabe como que Deus responde, querido? Normalmente eu e você, se eu presenteio alguém e a pessoa, com o brinquedinho que ela ganhou, com o presentinho que ela deu, depois ela vem falar: puxa, eu não gostei disso,
Olha aí que você me deu esse carro, essa porcaria, agora já está ruim, tem que pôr gasolina nele. Normalmente você ia falar, seu miserável, não vou dar mais nada. Agora você vai ficar assim. Se fosse você que éramos ruins, que estávamos sobre a lei, ele ia falar assim, agora não dou mais nada também, já que você não gostou disso. Mas sabe como Deus responde a essa murmuração daquele povo? Deus responde, sabe como? Abrindo o mar vermelho. Ou seja, Deus então ali responde para eles, mesmo com o povo sendo ingrato, reclamando, eles foram salvos por Deus, falando para Moisés tocar na água, o mar se abre e todo o exército de Faraó, depois que o povo passa, entra ali no mar e o mar se fecha e todo o exército de Faraó é morto ali no mar. Ou seja, agora eles são salvos. Depois de salvos, querido, aí eles olharam para trás, viram todo o exército de Faraó sendo morto. Aí eles falaram, puxa, que legal, morreram tudo, o exército morreu, estamos aqui, vamos continuar a caminhada então, Deus é bom mesmo, olha só, morreu tudo, vamos continuar a caminhada. Eles continuam essa caminhada agora, rumo aonde? Chegaram agora às águas de Mara, chegaram nas águas de Mara, querido. Agora Mara quer dizer o quê? Amargo. Foram provar da água. A hora que eles puseram aquela água na barca, eles falaram que essa água é amarga. Que água ruim. Que negócio ruim é esse, Moisés? Que água amarga é essa? Mas eles não sabiam, querido, que aquelas águas amargas de Mara eram águas que curavam eles. Seriam águas que eles deveriam tomar para a cura. Ou seja, quem gosta de tomar aqui boldo do Chile? Chá de carqueja. Quando o cara está com aquela dor de estômago, o boldo do Chile é um latinho verde assim, que o cara está com dor de estômago, é amargo, é ruim, ninguém gosta de tomar aquilo. Mas se você tomar, tiver com o seu estômago doendo, tiver com negócio, você toma aquele negócio, um chá de carqueja, que é amargo, aquilo lá, ele traz um refrigério, aquela dor sara. Águas de Mara são águas amargas, irmãos, e às vezes você precisa tomar uma água amarga, um remédio amargo, para curar você. Agora ninguém gosta de tomar um remédio amargo. Quem que gosta aqui? Não gosta de tomar. Então eles reclamaram daquela água, e aquela água era para curar, porque muitos saindo do Egito doentes do estômago e com outras doenças, e Deus não quer ninguém doente. Você acha que Deus se alegra de ver você doente aqui, querido? Por isso que nós oramos aqui. Quem tiver com alguma enfermidade, coloca aqui na caixinha, vem aqui na frente, porque não é o desejo de Deus. Vou falar uma coisa para você, esse negócio de a pessoa estar doente, está com câncer, está com AIDS, ou está com algum problema, está com divórcio, é a vontade de Deus. Fulano está doente, é a vontade de Deus. Fulano separou da esposa, é a vontade de Deus. Aconteceu isso, fulano... Irmãos, põe uma coisa na sua cabeça. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Não tem nada de Deus de ver uma pessoa doente. Deus quer, a vontade de Deus é que você viva uma vida curada, sarada. Eu falei para os meninos aqui da intercessão, vocês estão sendo ungidos aqui para entrar nas casas, e não aceita a pessoa falar que o fulano está doente, por causa que a vontade de Deus que fosse assim. Deus jamais teve vontade de ver alguém doente, de ver alguém enfermo, de ver alguém separando o casamento, de ver nada acontecendo, filho brigando com o pai, pai com o filho. Isso é desejo do diabo. Quem coloca doença, quem coloca enfermidade é o diabo, é consequência do que aconteceu lá no Éden, porque o homem, a vontade de Deus para o homem é que ele vivesse no paraíso, vivesse uma vida sadia, e a vontade de Deus para o homem é que ele não morresse. Então nós já fomos criados debaixo da graça de Deus, nós já nascemos debaixo da graça de Deus. Lá no Éden, a vontade de Deus é que você vivesse o tempo todo no paraíso, que você não fizesse esforço nenhum,
que tudo que você precisasse, você ia receber de Deus. Você jamais iria ficar doente, você jamais precisaria ter problema na sua vida. Então, querido, pessoas que passam por problemas, por algumas derrotas, e achar que a vontade de Deus, está enganado. Deus não tem vontade de ver você doente e não sente prazer nenhum. Deus não tem vontade de ver você desempregado. Ah, perdi o emprego, é vontade de Deus. Mentira do diabo. Não é a vontade de Deus que você perdeu o emprego, não. Não é por causa que Deus, por causa dessa crise, é a vontade de Deus que eu perdi o emprego. Mentira do diabo. Deus quer que você tenha um emprego abençoado, que você ganhe bem, prospere e continue abençoando a casa dele. Essa é a vontade de Deus, boa, perfeita e agradável. Mas por causa de algumas consequências que nós mesmos fizemos, nós estamos colhendo algumas coisas. Então, amado, então aqui, quando está dizendo aqui que essas águas eram amargas, era para cura, mas o povo reclamou da água amarga. Às vezes você reclama porque o líder da sua célula está te dando uma água amarga para beber, porque ele tá querendo aconselhar você, e você fala, ah, é muito amargo isso, eu não vou tomar isso não, isso é ruim. Às vezes o teu pastor vai falar alguma coisa para você, e não é doce, às vezes é amargo. Mas sabe o que Deus fez? Apesar do povo achar que aquela água era amarga, era ruim, sabe o que Deus fez, querido? Ele transformou aquela água numa água doce. Mas Deus, esse Deus é bom mesmo, né? O povo está ali, tomando aquela água amarga, reclamou que era para cura, reclamou, e o que Deus fez? Talvez eu e você tomaria uma atitude muito drástica com aquele povo, mas Deus é tão bom, que Ele pede para Moisés tocar naquelas águas, e aquelas águas se tornam uma água doce, boa para beber, e foram curados ali. Mas em Êxodo 16, 2, Êxodo capítulo 16, versículo 2 e 3. Agora, queridos, que eles já tomaram aquela água docinha, reclamaram, primeiro reclamaram que eles iam morrer no deserto. Reclamaram agora porque Deus estava dando uma água amarga, que era para a cura deles, aí Deus vem e dá uma água doce. E continua a caminhada. E chega no 16, 2, agora eles estão reclamando de quê? De fome. Agora eles querem comida. Olha só o que está dizendo aqui. Êxodo capítulo 16, versículo 2 e 3, diz assim: e toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. Pois os filhos de Israel disseram: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor lá na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até nos fartar. Por que nos tende tirado para esse deserto, para nos matar de fome toda essa multidão? Irmãos, qualquer semelhança, né, é mera coincidência. Irmãos, os camaradas estavam morrendo raquítico lá no Egito de escravo, não comia mal, só comia o resto dos egípcios. Deus tira os caras de lá, está no deserto, o faraó vem atrás, Deus livra eles no mar, toma água para eles, amarga para cura, reclamaram, Deus toma doce. E agora os caras chegam, estão reclamando agora que não tem comida. Antes estivéssemos lá no Egito, diante das panelas, vendo os outros comer, e nós ali pegando o resto que sobrava. Ah, por que não deixou nos morrermos lá, se Deus? Por que trouxe todos nós aqui, toda essa multidão, para morrer de fome agora aqui nesse lugar? Aí Deus que faz? Ah, seus miseráveis, seus ingratos. Agora vocês vão morrer de fome mesmo, já que falaram assim, mas não. A graça de Deus se manifesta mais uma vez. Deus responde aqueles reclamões, sabe como? Fazendo descer pão do céu. Envia as cordonizes para ter carne. Então agora eles têm pão e tem carne. Ou seja, você está vendo que eles não fizeram nada aqui para Deus.
vamos dizer assim, que justificasse eles estarem debaixo dessa graça. Eles estavam reclamando, desobedecendo, murmurando, mas Deus em todo o tempo manifestando a bondade, o favor dele sobre eles, abrindo o mar, dando aquela água doce para a cura agora. Agora reclamaram da comida, e agora Deus vem, dá o pão, dá as cordonizes para eles comerem, que é a carne, e o povo continua a caminhada, né? Vamos continuar caminhando. Já deu isso aí? Tá bom, Deus, valeu, obrigado. Vamos continuar então. Irmãos, e aí eles vão continuando. Aí eles chegam lá em Êxodo 17, capítulo 17, versículo 3. Mas não caminharam muito não, queridos. Andaram só um capítulo para frente aí. Andaram só um capítulo para frente e já começou de novo. Já começou de novo. Agora estão andando debaixo daquele sol escaldante. Moisés, estou com sede. Não tem água aqui nesse negócio? Cadê a água, Moisés? Aí ele está dizendo aqui no Êxodo 17, versículo 3. Mas o povo, tendo sede ali, murmurou contra Moisés, dizendo, a mesma história, né? Por que nos fizeste subir do Egito, para nos matar de sede, a nós e aos nossos filhos e ao nosso gado? Moisés, você é muito ruim, esse Deus é muito ruim, é muito mau. Agora nós vamos morrer de sede aqui. Por que você fez eu sair lá do Egito? Lá tinha água, pelo menos tinha água. Agora estamos aqui, vamos morrer de sede. Vamos morrer nós, nossos filhos, o nosso gado. Vai todo mundo morrer aqui agora, Moisés. Dureza, né? O que você faria numa situação dessa, querido? Você toda hora lá, favor, suprindo, esperando que ele chegasse, falando, obrigado, Senhor, estamos juntos, obrigado, Deus querido, estamos debaixo dessa graça, vamos lá, caminhando eu vou para Canaã, né? Apesar de Deus esperando que ele fosse cantando, pulando, caminhando eu vou para Canaã, para trás não volto não, né? E os caras não, em todo o tempo eles querendo voltar para trás, em todo o tempo reclamando, eles avançando e reclamando, mas Deus em todo o tempo manifestando da graça dele sobre eles, não porque eles eram obedientes, não porque eles não murmuravam, mas porque eles obedeciam, murmuravam, eram ingratos, mas o favor de Deus não saía da vida deles. Ou seja, mas mais uma vez Deus responde como? Deus agora pede para Moisés bater numa rocha lá no Monte Horebe, e da rocha falou, bate lá, dá água para esse povo. Não deixa eles morrer de sede não, eu amo muito eles. Aí Deus Deus faz verter água de uma rocha dura. Ou seja, irmão, sair água de rocha é muito difícil. Mas um toque ali daquela rocha veio água. Mesmo o povo reclamando e murmurando, Deus foi bom o tempo todo. Amém? Fala comigo. Deus é bom o tempo todo. Querido, mesmo você sendo um reclamão, mesmo você murmurando muitas vezes, mesmo você vindo no culto reclamando da palavra, do pastor, do líder, do ventilador desses buracos aí, mesmo Deus falando aqui agora que está tudo quebrado a parede, agora nessa igreja, não sei o que, pede dinheiro, não arruma nada, Deus tem sido bom o tempo todo. E o tempo todo, Deus tem sido bom. E Deus foi bom com aquele povo, querido. Mesmo eles sendo daquele jeito, coração duro a serviço, um povo soberbo, um povo que não se dobrava diante dele, mas Deus tinha se manifestado o tempo todo com a bondade dele, porque tudo que eles recebiam, queridos, não dependia da obediência e da bondade deles. Presta atenção nisso. Tudo que você recebe na sua vida não depende da sua obediência ou da sua bondade, mas sim do amor de Deus sobre você. Nós precisamos entender isso hoje. Nós precisamos entender isso, porque não é pelo nosso próprio esforço, mas sim pela bondade de Deus.
Você precisa entender que você pode ser abençoado. Não porque você é o certinho e você é o bondoso, não, mas porque Deus é bom. É, não é? Deus tem sido bom comigo, Deus tem sido bom com você. É isso que precisa entender. E aquele povo estava vivendo isso. Aquele povo estava vivendo exatamente essa situação. Povo reclamão, desobediente, mas eles estavam vivendo o quê? A bondade de Deus na vida deles, o favor de Deus, a graça de Deus. Então não era por mérito deles. Eles viviam um momento de graça através de quê? Da aliança de Moisés, que Moisés fez com Deus e Deus fez com Moisés. Eles estavam debaixo de uma aliança de Moisés com Deus. E quando Deus, por que eles estavam? Porque um dia Deus falou assim: Moisés, não vou mais andar com esse povo. Olha só, olha a importância da aliança. Porque a paciência de Deus chegou uma hora que ele falou assim: não vou mais andar, Moisés, não vou mais. Eu vou mandar um anjo para ir com vocês, mas a minha presença não vai mais. Aí, por causa da aliança que ele tinha com Moisés, Moisés falou: Senhor, mas o que os outros povos vão dizer? Por que eles vão falar? O Senhor fez uma aliança comigo para tirar esse povo de lá. Aí Deus, por causa da aliança que ele fez com Moisés, ele continuou sendo bom, gracioso, amoroso com aquele povo. Sabe por que Deus continua hoje? Mesmo você reclamando de muitas coisas, mesmo você murmurando de muitas coisas, mesmo você sendo ingrato muitas vezes, é porque através de Jesus Cristo, o Senhor tem uma aliança com você. Por causa de Jesus, da aliança de Jesus lá na cruz, Deus tem uma aliança comigo e com você. E em todo tempo, querido, Ele tem sido bom conosco. Em todo tempo Ele vai ser bom com você. Em todo tempo Ele vai derramar a graça dEle sobre você. Em todo tempo você não precisa ficar se justificando, achando que a sua própria justiça é que vai fazer você conquistar alguma coisa, porque a nossa justiça não nos leva a nada, mas a justiça do Senhor, lá com Jesus na cruz, nessa aliança, nós podemos todas as coisas. E foi assim que esse povo foi vivendo, porque eles estavam debaixo de uma aliança. Hoje você e eu temos a bênção de viver a graça através da aliança de Jesus Cristo feito lá na cruz. Ou seja, quando nós saímos da graça, é quando achamos que nós podemos fazer algo. Você só vai sair debaixo da graça de Deus, querido, entenda isso. Quando você achar que você pode fazer algo, que você pode resolver do seu jeito, que você é bom, que você achar que eu sou bom. Tem pessoas que falam assim, e tem até pastores que falam assim: eu sou bom, o tempo todo eu sou bom. Eu sou bom para aquele povo de Itaparque, eu sou bom, o tempo todo eu sou bom. Aí quando você encontra o coração assim, você sai debaixo da graça. Quando você acha que você é bom para fazer alguma coisa, é bom para ministrar, é bom para tocar, você é bom para trabalhar, quando você acha que o teu sustento, o teu trabalho, é porque você é bom naquilo que você faz. Não, eu sou um bom dono de lanchonete, Hungry Burger, o melhor burger por minha causa, porque eu sou o melhor chapeiro do universo. Acabou. Sabe por que Deus tem abençoado o Vitor, querido? Saiu de um negocinho pequenininho, quando foi mandado da empresa, montou um negocinho pequenininho. Sabe por que ele está prosperando agora? O pastor Almir falou para ele essa semana: agora você está ficando rico, Vitor. Não vai morrer não, hein? Ele teve a pressão alta dele, subiu esses dias aí. Estava lá semana com ele lá na igreja, lá pastor: ô Vitão, agora você está ficando rico aí, Deus está sendo bom com você, não vai morrer não. Mas sabe por que ele está prosperando, querido? Porque ele vê, em todo o tempo, ele entendeu que ele não é bom, mas que Deus é bom com ele. Ele entendeu que ele precisa, em primeiro lugar, estar na obra de Deus. Ele entendeu que de sábado ele deixa a lanchonete para cuidar dos jovens aqui da igreja. Ele entendeu que de segunda-feira, ou terça-feira, se eu chamar ele para uma reunião, ele larga tudo e vem atender para resolver algum problema. Ele deixa alguém tomando conta, sabe por quê? Porque ele sabe assim: deixa lá, pastor. Eu falei: mas você vai trabalhar? Não tem problema não, deixei o menino lá, alguém está cuidando. Também se vai fechar, eu fecho, não tem problema não, eu sei que Deus tem suprido. Deus tirou ele, querido, de um lugarzinho pequeno, num lugar escondido que ninguém via. Hoje ele está no lugar mais alto da cidade de Mauá, no viaduto das Saudades, perto da igreja, e prosperando à vontade. Sabe por quê? Porque eu não precisei insistir com ele.
ele vir na célula, não precisei insistir nem um dia para ele estar no culto, não precisei insistir nem um dia para ele ir cuidar dos jovens, porque ele se dispôs a fazer isso, porque ele entendeu que ele não é bom, mas que Deus é bom com ele, que não é ele que faz a diferença lá no lanchonete dele, mas é Deus que faz a diferença. E quando ele sai de lá, a presença de Deus continua lá e ele tem prosperado ali. Eu amo isso. Agora, quando você acha que você é bom, que você precisa estar o tempo todo no seu negócio, que se você sair de lá aquilo acaba, fale. Aí você começa a ter justiça própria, aquele negócio não vai romper, não vai prosperar, você vai rodar, como esse povo rodou 40 anos no deserto, e aquela geração toda morreu. Sabe por quê? Porque tinha um coração duro, não entendeu a graça de Deus, achava que eles eram bons. Querido, a graça de Deus, agora nós saímos debaixo da graça, querido, saímos debaixo da graça, quando nós achamos que nós podemos fazer algo, quando nós achamos que podemos fazer algo, aí Deus fala assim, então faz. Se é assim que você quer, então faz. Se você acha que isso é melhor para você, então faz. E eles chegaram aqui agora, queridos, no Sinai, no Monte Sinai. Aí começou o problema. Eles chegaram do Egito, da saída do Egito, até o Monte Sinai. Mesmo o povo reclamando, mesmo o povo desobedecendo, mesmo eles sendo aqueles chatões que eles eram, Deus o tempo todo estava com ele, abençoando, cuidando. Nenhum deles morreram, todos eles foram abençoados, tiveram pão, tiveram carne, tiveram tudo que eles queriam, tiveram água, tiveram tudo, foram curados, foram tudo ali até chegar no Sinai, mesmo eles sendo daquele jeito que eles eram. Mas quando chegaram no Sinai, querido, Êxodo 19, versículo 8, olha o que aconteceu. Chega aqui em Êxodo 19, 8, quando eles chegaram ao Sinai. Em todo o capítulo 19, se você olhar 19, aí, o título dele é a chegada ao Sinai. E no versículo 8 está dizendo assim: ao que todo o povo respondeu a uma voz: tudo o que o Senhor tem falado, faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. Capacidade humana. Não. Moisés, deixa com a gente. Deixa com a gente. Fala para Deus lá. Manda um recado para Deus lá, Moisés. Você vai encontrar com ele lá agora no monte? Manda um recado para ele. Tudo o que ele tem falado, nós faremos. E relatou Moisés ao Senhor essas palavras do povo. Ou seja, eles falavam, nós podemos. O Senhor falar agora, deixa com a gente que nós vamos falar. Nós vamos fazer. Até ali, querido, eles viveram porque Deus estava fazendo na vida deles. Mas com essas palavras falavam, não, agora tudo que Deus falar, nós faremos. A partir desse momento trocaram de aliança. A partir desse momento, queridos, eles trocaram a aliança da graça pela aliança da lei. Ou seja, a partir do momento que eles bateram no peito, Moisés, tudo que ele falar, nós vamos fazer. Então agora eles assumiram, saíram da graça e vão entrar na lei. E Deus fala assim, se é assim que querem, agora então vai ser regra. Se é assim que querem agora, então agora vamos colocar as regras para eles. Vamos ver se eles vão conseguir. Ou seja, primeira coisa que ele falou, vê aí. Se você ler Êxodo do 19, do 9 até o 12. Deixa eu ler aqui, deixa eu procurar aqui que eu quero ler isso aí. Aí, queridos, começa o quê? Começa a decadência nossa, do povo, quando começa desse jeito. Eu vou ler Êxodo capítulo 19, vamos ler do versículo 9 até o 12. Olha o que Deus fala aqui. E disse o Senhor a Moisés:
eis que eu virei a ti numa nuvem espessa, para que o povo ouça, falando eu contigo. É para que também te creiam eternamente, porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Aqui Moisés já tinha anunciado a palavra do povo ao Senhor. E disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo e santifica-os hoje pela manhã, e lavem eles os seus vestidos, e estejam prontos para o terceiro dia, porquanto o terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai. E marcarás limites ao povo em redor, dizendo: guardai-vos que não subais ao monte, nem toqueis no seu termo. Todo aquele que tocar no monte certamente morrerá. Ah, é assim? Vocês podem fazer? Então Moisés fala para o povo o seguinte: você vai lá, né? Porque vocês viram 9, Deus levou a Moisés tudo que o povo falou. Então Deus falou para Moisés: então faz o seguinte, fala para o povo o seguinte, então, até aqui eu tratei com eles com muita graça, com muito amor, com muita bondade, mesmo eles falhando, sendo reclamões, sendo ingratos, eu dei tudo para eles. Mas agora eles chegaram à conclusão que eles podem fazer, que tudo que eu falar eles podem fazer. Então faz o seguinte: desce lá agora, santifica aquele povo, mas fala para ele que agora vai ter regra, vai ter limite entre eu e eles, e aquele que chegar perto do monte e tocar no monte vai morrer. Até ali, querido, não tinha morte. Então a lei, querido, entrou por quê? Por que a lei entra em nós, querido? Porque nós queremos regra. Então começou a entrar a regra, ou seja, nesse momento começa a justiça própria. Nesse momento começa a justiça própria do homem, ou seja, justiça própria traz morte. Não, pastor, mas eu já sou líder. Ah, mas eu sei, pastor, eu já sou discipulador. Está falando uma coisa que eu já sei. Não precisa, deixa que eu faço. Sabe, o que é isso? Poxa vida, mas eu já tenho tantos anos de igreja, não aceito isso, não concordo, eu faço o melhor. O pastor está pregando, por que o pastor tem que pregar todo domingo? Eu prego melhor que ele, por que eu não prego? Ah, não é? Então, queridos, sabe por que eu prego domingo? Porque é graça de Deus. E quando eu vejo graça em alguém, eu dou púlpito para pregar. O pastor Almir está pregando todo domingo lá. Eu ainda sou gracioso aqui, ainda estou deixando os irmãos pregar. Pelo menos uma vez por mês aqui, ainda prega ainda. Não é? Por quê? Por causa da graça dos irmãos. Agora o primeiro que se levantar, falar que prega melhor, que tem que estar pregando domingo, não prega mais. Porque é lei. Então, porque aí vai virar lei. Ou seja, irmãos, então aqui o povo falou: deixa agora então comigo. Se é isso que eles querem, se eles acham que eles são melhores do que eu, que eles podem fazer, então agora é o seguinte, fala para eles: se tocar no monte vai morrer. A partir de agora vai ter morte, porque agora entrou a lei. E vem mais agora, querido, aperta o cinto agora, que agora vai começar o negócio a esquentar. Nesse momento então a pessoa começa a falar: eu tenho direito, eu tenho os meus direitos, eu tenho direito, pois eu estou aqui há tanto tempo, sou líder, discipulador, sou pastor, sou dizimista, eu sou dizimista. Eu tenho o direito de palpitar a cor que vai pintar essa parede. Não tem direito de nada, querido. Não tem direito de nada. Vai pintar a cor que Deus colocar no coração, no meu ou de alguns irmãos, que nós vamos orar e vamos pintar, vamos fazer o que for. Não é porque você... Tem pessoas que não sou dizimista, quer ser dono da igreja. Não é dono de nada. Eu não sou dono de nada. Eu estou aqui hoje, o pastor Amir já falou, eu estou aqui no Itaparque até o tempo que ele tiver com a graça sobre a minha vida. Daqui a pouco ele vai me enviar. Se ele me enviar lá para o final o Valmir foi lá para Guaxupé, estava aqui no Magina, a igreja crescendo, 300 membros, achava que ele estava bem demais, de repente foi parar lá em Guaxupé agora, começou lá com 5 irmãos lá. Irmãos, por quê? É graça, estou debaixo da graça. Então eu estou aqui hoje, amanhã não sei, eu estou aqui debaixo do quê? De autoridade. Então, irmãos, nós não somos dono de nada, não tenho direito a nada. Então, a partir desse momento, o homem passa a ser julgado pela lei e não mais pela graça. A partir do momento que Deus falou para aquele povo, para Moisés, falou: para que povo, se tocar na montanha agora, vai morrer. Se é assim que eles querem, é assim que vai ser. Aí começou a lei. Ou seja, Êxodo 20, Deus estabelece, se você lê Êxodo no capítulo 20, você vai ver que Deus estabelece a lei através do quê? Dos 10 mandamentos. Por que Deus agora, quando eles chegaram no Sinai,
Olha, percebe, querido, como que nós complicamos a nossa vida? Do Egito até o Sinai, não teve morte nenhuma. O povo tinha tudo. Reclamava, desobedecia, murmurava, mas Deus dava. Quando eles chegaram lá, falaram, não, isso aqui nós vamos fazer agora, porque nós somos bons, nós sabemos fazer tudo que Deus falar, nós vamos fazer. Entrou a regra, entrou a morte. E Deus falou assim, e os 10 mandamentos agora, Deus vai dar a lei para aquele povo. Agora eu vou tratar com aquele povo, não mais com graça, mas pela lei. Já que eles acham que podem cumprir, eles vão cumprir então. Agora interessante agora, em Tiago 2:10. Entenda agora uma coisa, querido. São 10 leis que Deus deu para aquele povo agora. Eles acham que eles podem cumprir, então eles vão cumprir então. Eles podem fazer o que eu falar, então eu vou falar algo aqui, Moisés. Aqui está essas 10 leis para que eles possam fazer e cumprir. Agora vê lá em Tiago 2, capítulo 2, versículo 10. Tiago 2, versículo 10. Você anota aí para ganhar tempo, está dizendo assim: pois qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tem se tornado culpado de todos. Agora é o seguinte, são 10 leis, são 10 mandamentos. Agora, vocês vão fazer? Tem que obedecer os 10. Ah, mas nós cumprimos na íntegra 9, não cumprimos 1. Morre. Morre. Deus foi claro para Moisés, se eles fazerem, eles têm que obedecer a todos. Eles não quiseram a graça, quiseram a lei. Então agora na lei, toda a lei agora tem que ser obedecida na íntegra. Se alguém tropeçar em apenas um item, vai morrer. Ou seja, no versículo, em Êxodo 32, da saída, se você ver lá agora, Êxodo 32, no capítulo, não precisa abrir, só ler em casa. Êxodo 32, vocês vão ver que logo de saída, eles já quebraram o primeiro mandamento. Logo de cara, eles já saíram se arrebentando todo. Não, Moisés, fala para Deus, tudo que ele falar nós vamos fazer. E moleza. Ah é, vamos fazer? Então tá o seguinte, são 10. E os 10 tem que cumprir todos. Um só que não cumprir vai trazer morte. Ou seja, logo no primeiro, querido, qual que é o primeiro? Amar a Deus sobre todas as coisas. Não fazei ídolos feito não levantar ídolos que não seja Deus para você. Me ame de todo o teu coração. Logo no primeiro, querido, eles já fazem o quê? O primeiro mandamento eles já quebram. Fazendo o quê? Pegando aquele ouro todo que eles trouxeram do Egito, que foi favor de Deus, que eles não tinham nada, que foi porque Deus deu para eles. Logo de cara eles pegaram o quê? Ei, Moisés, está demorando muito para descer desse monte. Precisamos adorar algum Deus. Cadê o Deus que não vem mais aqui? Não volta mais. Moisés que até morreu lá em cima. Vamos fazer o seguinte, derrete esse ouro aí. Vamos fazer um Deus para nós adorarmos. Quebraram a cara, querido. Quiseram andar agora pela lei. Não conseguiram obedecer nem logo no primeiro já erraram. Ou seja, resultado que naquele dia, querido, pela idolatria, logo de cara, pela essa idolatria, logo de cara já morreu 3.000 pela desobediência. Logo de cara já morreu 3.000. Daqui a pouco Moisés desceu, os caras foram querer justificar, a terra se abriu, já engoliu mais um monte lá. Irmão, começou a morrer tudo. Mas os caras não iam fazer, não ia dar conta. Já erraram logo no começo, depois já matou mais. Ou seja, muitos hoje decidem viver, muitos de nós hoje, decidimos viver na lei do Sinai. Mas não aguenta, querido. Não queira viver na lei. É muito melhor estar na graça. Porque na graça eu não preciso fazer nada. É Deus que faz por mim. Na graça eu não preciso me justificar de nada. Porque Jesus Cristo já me justificou lá na cruz. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus?
Se Deus nem a seu próprio Filho poupou, pelo contrário, por amor a nós, a seu próprio Filho entregou. Então nós somos justificados por quem? Por Jesus. Então, queridos, não viva mais na lei, porque você não vai aguentar. Antes do Sinai, o povo estava na graça e ninguém morria. Depois disso, qualquer erro trazia a morte. Qualquer erro trazia a morte. E muitos estão morrendo espiritualmente hoje na igreja. Às vezes não tem a morte física imediata, como tinha no passado. Mas muitos nós vemos que têm morrido espiritualmente. Pessoas que poucas vezes vão na célula, poucas vezes vêm no culto, poucas vezes oram, poucas vezes leem, não tem mais prazer em ler, está morto, está morrendo. Por que está morrendo? Porque ela acha que ela não pode conseguir. Porque ela chega numa conclusão que ela não aguenta. Está no culto, ela não aguenta estar na cela. É lei, então ela quer viver na lei e não pela graça. Ela acha que é pesado isso. A lei é pesada, querido. Se você for obrigado a ler a Bíblia, você não vai conseguir. Mas você precisa ter graça para ler. Se você for obrigado a estar no culto, você não vai vir. Mas você precisa achar a graça de Deus para vir. E se começar a se condenar por isso, você morre espiritualmente. E muitos hoje na nossa igreja que eu falo na igreja mundial de Jesus Cristo, a igreja universal, não só a nossa igreja, não é nem a mundial nem a universal não, querida, a igreja que eu falo mundial do mundo inteiro, né? Toda a terra. Eu estou falando de Casarão, estou falando de Água Viva, de Deus e Amor, estou falando de todas as denominações que existem em uma igreja de Jesus hoje. Muitos não estão aguentando estar mais na igreja porque estão vivendo o evangelho da lei. O evangelho da lei traz acusação, traz condenação, e a pessoa sempre se sente impotente porque ela quer fazer, mas eu nunca vou conseguir fazer. Por isso que eu deixo Deus fazer no meu lugar, e eu só vou desfrutando da graça. Eles estavam na graça, e mesmo com seus erros não eram punidos. Depois da lei, conheceram a morte. Quando saímos da lei do Sinai e mergulhamos na graça de Jesus, tudo fica mais fácil. Irmãos, tudo fica mais fácil. Tudo é mais simples. Tudo é muito mais fácil, querido. Você sair da lei do Sinai e mergulhar na graça de Jesus. Quem está na graça não quer mais voltar para a lei do pecado, porque conhece a bondade de Deus. E nós falamos, puxa, agora os pastores do Casarão ficam pegando a graça, muitas pessoas vão pecar agora. Não vão pecar, querido. O cara que entender a graça não vai pecar. Sabe por quê? Porque ele conheceu a lei. E por que voltar agora de novo para o pecado para conhecer de novo? Agora que está na graça, pode desfrutar da bondade de Deus. Para que ele vai voltar a pecar para querer entrar debaixo da lei de novo? Não se justifique mais pela lei, e sim pela conquista de Jesus na obra da cruz. Êxodo 34:7, olha como que Deus nos tratava antes na lei. Êxodo 34, versículo 7 diz assim: que de maneira alguma terá por inocente o culpado, que visita a iniquidade dos pais sobre filhos e dos filhos até a 3ª e 4ª geração. Ou seja, querido, pela lei, se você não cumprir a lei, sabe o que acontecia? A maldição passava da sua vida para a vida dos seus filhos, da vida dos seus filhos para os seus netos, dos seus netos para os seus bisnetos. E a Bíblia diz que essa maldição, porque você não cumpriu a lei, ela passava até a 3ª e 4ª geração. Ou seja, toda a nossa descendência estava condenada a viver sobre um jugo da lei, morrer e ir para o inferno, porque jamais nós iríamos conseguir cumprir. Agora, querido, em Hebreus 8:12, quando nós conhecemos a graça, agora Deus muda através de Jesus Cristo. Agora na graça, diz o seguinte, Hebreus 8, versículo 12: porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados não me lembrarei mais. Aleluia! Quando agora você entra na graça, antes, querido, de você estar na lei, toda a sua descendência, por você não conseguir cumprir toda a lei, toda a sua descendência estava condenada a morrer e ir para o inferno. Agora, querido, na graça, o que Deus fala? Agora eu serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados não me lembrarei mais. Não há nada de errado com a lei, queridos. Não há nada de errado com a lei.
pois ela serve para que nós possamos perceber o pecado. Ou seja, a lei, agora fala, pastor, agora a lei era ruim. Eu vou falar para você, não é ruim. Não foi ruim. Porque é pela lei que nós conhecemos os erros. Porque foi pela lei que nós temos que conhecer a lei para saber o quanto que nós tínhamos de pecado e o quanto que nós tínhamos de um jugo sobre nossas vidas e a maldição que estava sobre nós. Ou seja, Paulo diz aqui em Romanos 7,7, algo muito interessante, não precisa abrir, você anota e depois você confere. Romanos 7,7. Que diremos, pois? É a lei pecado? Ele diz, de modo nenhum. Contudo, eu não conheci o pecado, senão pela lei. Ou seja, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Ou seja, a lei agora é pecado, a lei agora, tudo que nós aprendemos sobre a lei é errado. Não, querido, porque Paulo está dizendo aqui em Romanos 7,7, e nós só conhecemos agora a graça, porque nós sabemos agora o quanto que a lei punia o pecador, quanto que a lei punia aqueles que erravam com Deus. E agora eu estou protegido porque eu conheço a lei. Agora, por que eu vou voltar de novo para o pecado? Para ser punido? Agora que eu já sou livre, por que eu vou dar de novo agora, usar dessa liberdade para voltar agora ao erro do passado? Para voltar a pecar de novo e estar debaixo da lei? Não, é por isso que esse evangelho da graça, querido, não é um evangelho que vai levar as pessoas a pecar. Sabe por que não vai levar a pecar? Porque hoje você conhece a lei. E como Paulo dizia, como que eu ia saber que a concupiscência era ruim se eu não olhasse, se eu não lisse na lei que eu não devia cobiçar? Como é que eu ia saber que se eu adulterasse com uma outra mulher, não é? Era pecado se na lei não estava dizendo que eu não poderia fazer isso? Então, querido, a lei, ela veio para te proteger, mas hoje, querido, a graça veio para te levar para o céu. Amém? Então, por isso que nós estamos pregando essa graça. A lei, querido, anote isso. Presta atenção. Isso eu queria que você anotasse bem. Eu passei para alguns irmãos essa semana essa frase, mas foi tremendo na minha vida isso aqui. Porque nós estamos descobrindo. Nós ficamos lá estudando lá, os pastores, a gente vai descobrindo as coisas, e vai lendo e vai se maravilhando com essa descortinagem que está vindo sobre as nossas vidas, e nós descobrimos que a lei, querido, a lei condena o melhor de nós. A graça salva o pior de nós. Ou seja, querido, o melhor de você pode ser condenado na lei só por causa de um erro. Vou dar um exemplo para você bem simples, muito mirradinho esse exemplo, mas para você entender. O que a lei condena? Por que a lei condena o melhor de nós? Imagina assim, um goleiro no final da Copa do Mundo. Aquela seleção só chegou na final porque aquele goleiro defendeu tudo. O cara pegou pênalti na decisão por pênalti, o cara fechou o gol, o cara fez de tudo. Mas no último jogo, na final, aos 44 minutos do segundo tempo, ele toma um frango. Todo mundo vai condenar ele. Ninguém vai lembrar de todas as defesas maravilhosas que ele fez durante toda a Copa. Ninguém vai lembrar mais de todos os pênaltis que ele defendeu para que aquela seleção chegasse na final. Mas por causa de um errinho, aos 44 minutos do segundo tempo, o melhor goleiro da Copa foi condenado por um erro. Aquela seleção perdeu e a outra foi campeã. A lei é assim, querido. Ela condena o melhor de nós. Você pode se achar muito bom em tudo, e é bom e melhor, mas um erro teu, a lei pode te condenar, e você pode perder ministério, pode perder até a família, pode perder os filhos, pode perder tudo. Pode perder tudo. Você vê o que está acontecendo no Brasil aí, na lei. O que a lei está fazendo aí com os camaradas? Tem camarada aí que talvez construiu uma carreira maravilhosa.
Você vê o Temer, professor universitário, um dos melhores professores universitários que nós tínhamos no país. Um dos melhores. Professor da USP, Mackenzie. Professor maravilhoso. Melhor, bom. Agora errou. Todo mundo olha para o cara, agora vai morrer nessa desgraça. Um erro do cara condenou ele para a vida inteira. Nunca mais vai ser eleito. Ele pode querer se sustentar aí mais um ano no governo, fazendo essa tramóia, tudo que está fazendo, mas acabou. A carreira dele acabou, morreu. Então a lei, querido, ela condena o melhor de nós. Mas, querido, quando eu conheço Jesus Cristo, a graça salva o pior de nós. Se entrar por aquela porta agora, um assassino, um bandido, um ladrão, um estuprador, o pior que pode estar aqui dentro de nós, o pior no meio de nós, se entrar aqui agora, dobrar seu joelho e falar: Senhor Jesus, vem com a tua graça sobre a minha vida. Eu me arrependo de tudo que eu fiz até aqui. Entra no meu coração. Queridos, a graça, ela salva o pior de nós. Então é isso que nós precisamos entender. Que a lei pode condenar o melhor que nós temos. Mas a graça, querido, nesse momento, se eu entrar alguém aqui agora, ela pode salvar o pior de todos nós aqui. Na lei, você é obrigado a fazer as coisas. Na lei, queridos, como eu falei agora há pouco, eu tenho falado com alguns irmãos aqui que me procuram e falam: fulano não tem ido na célula, fulano não vai, preciso conversar com ele, pastor, fala com fulano, fala com ciclano, não tem ido na célula, não vem no culto, falta nos eventos, não sei o quê. Eu falei: irmãos, não vou não, já passei disso, não vou, porque é lei. Se eu for falar para ele ir na célula, para ele vir no culto, para estar nos eventos, ele vai vir por causa que eu estou dando uma lei para ele. Porque a lei, querido, ela obriga a fazer. A lei, a pessoa é obrigada a fazer. Ela é obrigada a ler a Bíblia. Ela é obrigada a estar no culto. Ela é obrigada a orar. Ela é obrigada a ir na célula, querido. Mas o que eu falo agora para os irmãos, querido? Falo para os líderes, discipulador. Quando ele conhecer a graça de verdade. Porque a graça é quando você quer fazer. Graça, querido, é quando você não é obrigado a fazer. Lei é quando você é obrigado a fazer. Mas a graça é quando você quer fazer. E quando você conhecer a graça, quando ele conhecer a graça de verdade, ele não vai precisar que o pastor obrigue ele a vir no culto, não. Ele não vai ser obrigado a vir nos eventos, não. Não vai ser obrigado porque ele vai querer estar. Porque a graça é isso, querido. A lei obriga a fazer, mas a graça, eu quero fazer. Eu quero estar. Eu quero estar na igreja, eu quero estar na cela, eu quero estar em todo lugar. Amém, queridos? É assim, eu queria que a banda subisse aqui agora. O irmão já sabe a música que vai tocar, né? Cadê a Érica? Eu queria que você agora analisasse, querido. Olha, é como a lei e a graça. Imagina uma criança. Quantos tem aqui filhos de 5, 6, 7 anos aqui? 4, 8, quantos tem? Irmãos, a graça é assim. Quando o seu filho desobedece você, quando o seu filho desobedece alguma coisa que você quer, talvez você obrigue ele a fazer alguma coisa, ele não faz. Pede para lavar uma louça, ele não lava. Pede para ele ficar quieto, ele não fica. Pede ele parar de bagunçar, ele não para. E você fica nervoso com ele. Ele não faz nada que você quer que ele faça. Mas o bichinho é cara de pau, né? Daqui a pouco ele chega e fala: pai, compra um diamante negro para mim, um chocolate para mim. Cara de pau. Ele não faz nada, mas ele entende a graça. Ele entende a graça, querido. Ele não obedece nada que o pai quer, nada que a mãe quer. Mas pega um menininho de 7, 8, 9, 10 anos. Ele é carudo. E ele fala: pai, me dá um dinheirinho para mim no cinema. Pai, me dá, compra aquele bombom, compra aquele doce, compra não sei o quê. Aí você fala: ai, seu miserável, você não me obedece, mas você quer. Mas o pai faz: tô, vai lá e faz. A graça é isso, querido. Você não precisa fazer nada, nem por força e nem por violência.
Você não é obrigado a fazer nada por força, querido, nem por violência. E mesmo que você não faça nada disso, basta você entender a graça de Deus e falar: Deus, querido, eu não posso fazer mesmo, eu não fiz, Deus, porque eu sou cabeçudo mesmo. Eu errei, Pai, porque eu sou difícil mesmo, mas me dá um emprego novo, Pai. Eu ia falar: ei, meu filho, porque você sabe que você não consegue mesmo, eu vou dar isso para você. Você é cabeçudinho, mas eu te amo. Você não entende muitas vezes o que eu quero, mas eu te amo. Precisamos ser como criança, querido, muitas vezes. Precisamos estar nos braços do Pai em todo o tempo. Nós temos pregado sobre a graça para que você entenda isso, querido. Eu quero que cada dia mais você se apaixone por esse Deus, não porque você se esforça para amar Ele, mas que você entenda que você é amado por Ele. Quando você entender que você é amado por Ele, fica tão mais fácil. Eu estou entendendo isso agora. Os pastores estão entendendo isso. E nós temos desfrutado tanto. Eu queria que você ficasse de pé. E se você que está aqui nessa noite e ainda acha que tudo que está acontecendo na sua vida é por mérito teu, e se você ainda acha que você pode fazer alguma coisa, que você acha que você quer ficar independente de Deus, que se você acha que você já cresceu, quantas vezes fala: pastor, eu já cresci, eu já sei disso, pastor. Se você acha que você já cresceu e por causa disso você está fazendo por esforço próprio, eu quero que você lance fora agora todo o seu esforço próprio. Volte para os braços do Pai. Deixa Deus fazer, confia nele. É tão bom confiar no Pai. Eu falei aqui há 2 semanas atrás. Ser filho é tão bom. Desfrutar da paternidade é tão bom. Da filiação de Deus é tão bom. Porque Ele é tão gracioso conosco. Se você tem vivido por força, se você tem vindo na igreja por força, se você tem ido na célula por força, se você não tem ido, se você tem lido a Bíblia por força, querido, eu quero que você lance fora toda a sua força agora, seu esforço próprio, e venha para os braços do Pai. Se você está se sentindo assim, vem aqui na frente. Vamos cantar esse cântico. Vamos desfrutar da graça de Deus, querido.